Glória a Deus. Deixa eu me apresentar aqui. Eu sou Ulisses, sirvo no Ministério Mevan fazem 12 anos. Temos um encargo, nesse tempo de proclamar e bendizer e levar aos quatro cantos desse mundo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou acompanhado da minha esposa, a pastora Luciana. Fica de pé aí, meu amor. A minha melhor metade. Deus é bom. E quero começar pedindo perdão para os irmãos, que me esforcei muito, mas não consegui deixar pronto a tempo os slides. Nós íamos estar passando. Glória a Deus, mas eu louvo a Deus por quem faz isso. Eu não tenho essa capacidade, mas um dia, quem sabe, se precisar, Deus vai fazer, Porque é Ele que nos capacita, amém, queridos? Quando nós viemos para uma escola dessa, falando com um título tão pesado, posso dizer pesado nos dias de hoje, justiça social, porque a nossa sociedade tem se perdido. E não vamos falar só de um povo evangélico, vamos falar da sociedade num todo, E eu tive uma interpretação muito boa daquilo que eu cumpri esses 12 anos da minha vida. Eu tive a oportunidade, de uns 5 meses atrás, ir no fórum de Itajaí, de Navegantes, por causa de um dos meninos que a gente trata com ele estava com uma questão lá, e eu fui lá no fórum, eu reencontrei um amigo de muitos tempos, e esse meu amigo, ele tinha sido, durante um tempo, juiz de paz ali na cidade de Navegantes, no fórum. E eu perguntei para ele, daí, amigão, como é que está? Está sendo juiz ainda? Ele disse assim, não, cara, eu deixei de ser juiz. Eu digo, tá, mas ele tá. Não, eu estou com escritório, sou formado em Direito, sou advogado. Só que hoje, o que tu faz aqui no fórum? Hoje eu sou conciliador. E eu sentei com ele, por poucos minutos ali, ele me explicou o que é isso, cara, e eu me identifiquei muito dentro disso. Porque num fórum, se for para uma audiência, qualquer tipo de causa, você vai lá, você vai ver o advogado de defesa, o advogado de acusação e o juiz que vai julgar a causa. E ele é diferente disso, ele é o intermediador. Quando existe o intermediador, você não precisa do advogado de defesa, você não precisa do advogado de acusação. Você senta de um homem que está ali sentado no seu meio, não tomando partido. Ele não quer saber quem está certo, quem está errado. Ele está olhando para a causa. Ele está olhando em favor da causa. E não está ali para julgar. Ele já leva esse processo, ele não passa por um julgamento do juiz. O juiz, o conciliador, ele já leva a questão conciliada. Ele já diz, olha, já existiu um acordo. Já existiu um acordo entre ambas as partes e eles optaram pela causa. Eles optaram em favorecer a causa, a melhor parte. Então, isso mexeu muito comigo. Porque nós que nos disponibilizamos, porque você que está aqui, querido, que veio buscar algo, que veio tentar uma ferramenta nova, é porque você ou já está fazendo alguma coisa, ou que queima muito forte no seu coração em fazer alguma coisa. Você não está conformado em ser um crente bonitinho de domingo à noite. Você quer fazer algo mais. E por que você quer fazer algo mais? Porque você, de alguma forma, quer retribuir aquilo que Deus fez na sua vida. Não é verdade? Eu não sei você, mas eu sou muito marcado pelo pecado. Eu fiquei muito doente por causa do pecado. Eu sou um homem que, até hoje, ainda eu passo muito trabalho nas minhas escolhas por causa da marca que o pecado deixou na minha vida. Daquilo que uma vida de pecado fez, uma vida de pecado de 32 anos, de 31 anos de pecado. E afundado no pecado, uma vida que, desde que eu comecei a responder pelas minhas atitudes, que é o período que a gente acredita que é quando se sai da adolescência, quando se entra na adolescência, quando se deixa de ser criança, não é isso que nós evangélicos acreditamos, que a criança não tem pecado, você passa a ter pecado quando você deixa de ser criança.
E eu, desde que deixei de ser criança, já comecei a pecar, irmão. Eu não me lembro, até os 31 anos, viver uma vida sem pecado. Tudo que eu me lembro na minha vida, até os 31 anos de idade, tem muito pecado. Eu sou muito marcado pelo pecado. Então, quando um Deus pega um cara desse, que é marcado pelo pecado, e quando ainda quer usar ele, ainda quer fazer alguma coisa através dele, e realmente usa. E Deus usa, Deus ele quer se manifestar. Então, tudo que eu tento é agradecer a Deus. Eu digo, Deus, o que é que eu posso te dar, Senhor, por tudo que tu és na minha vida? Como é que eu posso demonstrar o meu amor por ti, Senhor? Eu, com palavras, hoje, eu não acharia palavras para descrever o quanto eu sou grato pelo que o Senhor fez por mim. Eu, com palavras, eu não consigo descrever. Eu, com atitude, Senhor, tudo que eu fizesse, eu não conseguiria fazer o suficiente por aquilo que o Senhor fez por mim. E uma palavra do meu irmão Júnior, uma época que nós estávamos lá no SOS, foi uma época muito gostosa, na época do tratamento do Júnior lá, foi uma época muito boa para a minha vida. E Deus falou comigo assim, Deus disse assim, Ulisses, a palavra que Deus entregou para o Júnior e fez parte da minha vida. Porque Deus, às vezes, Ele usa as pessoas. Uma palavra que Ele entrega para uma pessoa e ela vai fazer a diferença na sua vida. Ele entregou para o Júnior e essa palavra, até hoje, faz a diferença na minha vida. João 14, 21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. É bom ser amado por Deus, mas é pouco. É pouco, eu entendi que é pouco, porque Deus ama esses meninos que estão lá colocando explosivo no corpo e estão se arrebentando e matando multidões. Deus ama eles. Deus não concorda com o que eles fazem. Deus não aprova o que eles fazem, mas Deus ama eles. Então, assim, é muito pouco, Deus ama todo mundo, cara. E eu não sei você, eu quando vim para Jesus, eu quis mudar a minha vida, eu quis ser diferente. Eu quero ser o filho, eu busco todos os dias ser o filho preferido de Deus, irmão. Eu tenho isso comigo. O pastor Luiz Hermínio já usou essa... Nós aprendemos junto, até uma vez nós escutamos um pregador falar, e ele usa muito isso. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Ricardo, que tem 24 anos, e que, deixa eu te contar aqui para você, fazia 1 ano e 1 mês que eu estava sem falar com meu filho. Como você é pego naquilo que você prega. Como você é pego naquilo que você prega. A pregação da minha vida é Lucas 15. Se você for falar lá com os meninos do Mevan, quando eu mando fazer, assim, cara, faz o meu material, assim, o pastor, ô tio, nós temos 4 gravações aí, é tudo a mesma coisa. O tio prega sempre a mesma coisa. Eu digo, mas a palavra se renova a cada dia. Aí, Lucas 15 é a palavra da minha vida, que fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. A ovelha se perde por inocência, a dracma por descuido e o filho pródigo por escolha. E eu ministro muito a respeito disso e vivo isso integralmente na minha vida. Eu busco todos os dias que o Espírito Santo dentro de mim, que age em mim, que dê capacidade de identificar quem é a ovelha, que a ovelha ela se perde por inocência. A ovelha eu preciso ir atrás e buscá-la. A ovelha não adianta eu ficar esperando no portão. A ovelha eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo e ir atrás dela e carregá-la nos meus ombros. Cheio de júbilo, tem que me alegrar ainda. Sabe, aquele que dá trabalho, aquele que é miserável, aquele que te incomoda, mas que você identificou que ele é uma ovelha, que ele é inocente. E tem a dracma é uma moeda, ela se perde por descuido. A Bíblia diz que qual mulher tendo 10 dracmas, se perder uma dela, não acende a candeia, não busca com diligência até encontrar, encontrando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, achei a minha dracma perdida. Então, a dracma, você tem que procurar em casa, é um valor que você perdeu por descuido. Mas tem o filho pródigo, que ele se perde por escolha. E o meu filho é um menino inteligente. Você imagina que um menino de 24 anos está se formando em Direito, um menino que com 16 anos de idade foi em Brasília, ele era
com 16 anos de idade, ele era delegado do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Ele, com 16 anos de idade, ele fechou 2 bares em Navegante. Ele chegou no bar, pediu uma cerveja, o cara deu, ele chamou a polícia. Entendeu? Um menino desse que é inteligente, que sabe escolher. E ele escolheu viver o que ele estava vivendo. Agora você imagina um pai como eu, um cara que a minha esposa está aqui, eu fiz questão que ela viesse, porque a gente vive família, eu fico preocupado com os meus filhos, com os meus sobrinhos, com os meus amigos, e eu fiquei 1 ano e 1 mês sem falar com meu filho. Tinha dias que eu chorava, tinha dias que eu pegava o telefone, eu olhava para o número dele, eu vou ligar. E a mensagem da minha vida, ela tocava no meu coração. Teu filho escolheu viver isso. E ontem à noite nós estivemos conversando, eu e ele. Deus é tão maravilhoso, cara, que me autorizou para que eu tivesse hoje de manhã aqui, com toda a liberdade de espírito, para ministrar com autoridade. Ontem, meu filho, e foi muito tremenda a nossa conversa, né, Luciano? Ele falando dos direitos dele e do que ele me entende, mas queria que eu também entendesse ele. E deixa eu te falar, sabe o que é que o meu filho hoje é? O meu filho é ministro de política lá para dentro da renovação carismática. Política, como é que é? Meu filho, ele é político e ele trabalha dentro da política da carismática. Está servindo o Senhor lá dentro da comunidade católica, na carismática. Ainda ele falava assim, né, pai, vai entender os caminhos do Senhor, ele para mim ontem. Mas eu conciliei com o meu filho. Conciliei não, porque no meu coração nunca existiu nada contra ele. Mas você é pego naquilo que você prega, naquilo que você ministra. Amém? Então, quando eu falei para Deus, digo, Deus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama será amado do meu Pai, eu o amarei. Bom, Deus ama a todos. Mas Ele tem uma promessa final que diz assim, eu o amarei e me manifestarei nele. E a Bíblia diz que Deus se manifesta em quem? Nos filhos. Há uma ardente expectativa da criatura na manifestação da glória dos filhos, e essa palavra mais uma vez testifica que eu sou filho amado. Então, queridos, não existe hoje um programa, não existe hoje, nós trabalhamos com recuperação desde 98, lá pelo Luiz principalmente, trabalham com recuperação desde 1900, antes ainda, o sítio abriu em agosto de 98, a Casa de Recuperação, só que antes disso ele já trabalhava. E a gente sabe de quantas vezes a gente já decretou, já sentou para construir um regimento interno e dizer assim, não pode fazer isso, não pode, se fizer vai ter que ir embora, mas não é um programa que resgata, não é um programa que salva. É o quanto você está disposto a amar o Senhor, o quanto você está disposto a guardar os seus mandamentos nos dias de hoje. E o maior mandamento, qual é? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Amar Deus acima de todas as coisas, meu irmão, a gente tem que parar e refletir nisso aqui. Amar Deus acima de todas as coisas é amar Deus acima da minha própria vida. É amar Deus acima da minha esposa, é acima dos meus filhos, é acima... Eu me lembro agora, um dia que o meu avô era vivo ainda, e ele perdeu uma das filhas, muito nova, minha tia, ela morreu com 40 anos, 42 anos, se eu não me engano. E quando o Luiz foi lá, o meu irmão Luiz foi encarregado de ir dar a notícia para o meu avô já velho, debilitado, e foram lá, e o Luiz disse assim, avô, a tia Prenda morreu. Ele assim, amém, eu não tenho filho para mim, os meus filhos eu entreguei todos para o Senhor. Entendeu? O meu avô era um homem de princípios. Ele entendia isso. E a diversidade, querida, a condição, tudo que nós vamos fazer no dia de hoje a respeito de justiça, a circunstância de fora, ela não pode mudar a condição aqui de dentro. Existe uma condição dentro do meu coração. Meu coração precisa estar condicionado, não só praticar justiça. Praticar justiça nos dias de hoje não é difícil, irmão. Porque o nosso mundo hoje é um mundo de leis. E quando eu pratico todas as leis, eu sou o quê? Justo. O nosso evangelho, a Bíblia tem as suas leis, e se eu pratico as leis da Bíblia, eu sou justo. Mas só que nos dias de hoje, só ser justo é muito pouco.
O que nós precisamos é praticar justiça e equidade. Aí a equidade, ela sobrepuja a justiça. Na justiça, eu não faço errado, eu sou justo. Eu pratico, eu cumpro os mandamentos do Senhor, eu sou justo. Só que na equidade diz assim, a equidade é disposição. Aí eu acredito, por isso que você está aqui. Porque você quer mais do que justiça. Você talvez nem saiba, mas o que você está buscando não é justiça, é equidade. Porque a equidade é disposição de reconhecer o direito dos outros. Aí, independente das minhas vontades, independente do que eu quero, independente do que eu acredito, eu tenho que me dispor a reconhecer que aquela pessoa, qualquer uma que seja, que estiver diante de mim, ou que esteja com uma causa nas minhas mãos, para mim que seja julgada por mim, ela precisa ter os seus direitos. Ela tem os seus direitos. Disposição de reconhecer os direitos dos outros. O quanto é importante você cumprir os mandamentos do Senhor. Eu quero trazer uma mensagem a respeito disso. Uma mensagem que, mais uma vez, aprendi com o Júnior. Aprendo muito. Eu não sou muito não é que eu não sou muito, eu vou parar até de falar isso. É que durante um processo da minha vida, eu fui uma criança muito, como é que se diz essas crianças, hiperativa. Eu sempre fui muito hiperativo. Eu fui um cara que quebrei braço, quebrei perna. Uma vez eu raspei a cabeça, irmão, eu me apavorei. Parece que eu fui criado embaixo do soalho. Eu devo ter mais de 30 cicatrizes na cabeça. Eu tenho cicatriz de braço queimado de isopor, braço queimado de plástico, eu tenho joelho estourado, eu tenho até a língua cortada, eu já levei 4 pontos na língua uma vez numa briguinha. O cara me deu uma cabeçada embaixo da língua e eu cortei a língua. Aí, nos dias de hoje é fácil. Eu era uma criança realmente hiperativa. Eu me lembro de quantas vezes eu cheguei em casa com calça rasgada, que a minha mãe tinha que costurar calça, camisa rasgada, tênis estourado, sandália mesmo, não aguentava uma no pé. Eu sempre fui muito hiperativo. Aí eu vou para o mundo da droga, vou para o pecado, aí fica pior ainda. Aí me converto em seco, irmão. Sabe aquela brecada em seco? Sabe você, um caminhão carregado de serra abaixo, você tem que parar ele em seco com tudo? Foi o que aconteceu comigo. Eu usei droga num dia, a última vez, e eu não me glorifico disso. Eu estou falando isso aqui porque é uma escola, nós estamos em intimidade. A última vez eu tomei 2 litros de uísque, irmão. Num dia e no outro dia eu estava dentro da igreja, chorando, pedindo perdão para Deus, e dali por diante, nunca mais eu bebi, nunca mais eu usei droga. Então as coisas foram em seco na minha vida, fui muito brecado. E agora, o que é que faz? Deus quer me usar, porque eu não sirvo para mais nada. Eu não sirvo para mais nada. Eu não sei fazer mais nada, irmão. Eu já não gostava muito de trabalho, nunca fui de muito... Eu já não gostava muito de trabalhar, então agora não sirvo para mais nada, irmão. Aí, sabe o que eu fiz? Eu errei. Aí eu venho para a igreja e saio atrás de procurar o que fazer. Pior coisa é você ficar procurando o que fazer dentro da igreja. Querendo aprovação, não digo nem a aprovação dos outros, você quer a sua própria aprovação. Ou não é verdade? Você está aqui por quê? Você não está aqui para mostrar nada para ninguém. Você está aqui para mostrar para você mesmo. Você quer saber do que você é capaz, você quer saber do que você pode fazer. Você está insatisfeito com a sua condição, você quer fazer mais. E esse é o nosso erro. Às vezes a gente, nessa procura de fazer algo mais, a gente dá muita cabeçada, irmão. A gente erra muito. E a gente hoje, o mundo hoje gira em torno de resultado. E a igreja não é diferente disso. A igreja hoje, ela espera resultado. As estratégias hoje de igreja são estratégias de resultado. Tudo hoje que é gerado por causa de resultado. E comigo não foi diferente. Dentro da igreja, tinha que comer, eu nunca quis ser pesado para ninguém, tinha que comer, tinha que alimentar uma família. Bem, quando nós nos convertemos, a Luciana engravidou, tivemos a Pietra, que hoje tem 12 anos. Aí você imagina morando de favor na casa da sua mãe. Fui morar de favor na casa da minha mãe. E fui servir o evangelho. Me lembro como se fosse hoje o dia que eu cheguei lá para o Lapa e para o Luiz e falei, cara, vocês precisam me ajudar. Eu não aguento mais. E eles viram isso. Eu estava falido, irmão.
quebrado, endividado, envergonhado. Pessoas negociantes, pessoas que eu fiz negócio, vinham, me cobravam, falavam coisas que eu sabia que eu não era, me chamavam de vagabundo, de velhaco, e eu sabia que não era aquilo, a circunstância que eu estava, porque existe uma diferença em estar e ser. Existe uma diferença em você estar e você ser. Às vezes você está numa condição que te leva a fazer algumas coisas e nem por isso você é aquilo que você está fazendo. A circunstância te levou a fazer aquilo. Então, cara, eu inventei de tudo dentro da igreja. E o melhor de tudo dentro da igreja, quando a gente vem para Jesus, assim, ó, principalmente aqueles que largam tudo e dizem assim, ó, agora eu vou viver só para Deus. Quantos já fizeram isso que estão aqui? Aí a gente vai viver da tal da benção, né, irmão? Cara, viver dessa tal da benção não é fraco, cara. Acho que eu disse assim, não, Lício. Aí o Luiz e o Lapa me dão uma palavra, me liberam uma palavra muito boa. Não, vem para cá, cara, vamos caminhar junto. Só que quando eles liberaram, vamos caminhar junto, para mim, na minha cabeça de falido, na minha cabeça de necessitado, eu pensei assim, ó, eu entrei para as organizações Tabajara. Seus problemas se acabaram-se. Na minha cabeça de homem falido, de homem necessitado, de apuro que eu estava vivendo, eu pensei assim, cara, acabou-se, meu problema está resolvido. Vou agora, meu irmão é o dono da igreja, o Lapa, meu amigo é o vice-dono, como vão dizer, os doidos. E para mim era isso que eles eram dono da igreja que me dão um emprego. E eles me deram um emprego. Foi realmente, quando eu vim para o meu irmão, foi um emprego que me deram. Só que eles foram ruins comigo, irmão, e não me davam salário. Aí você vai servir Deus sem emprego, sem salário. Mas me deram uma posição. Perigo é a posição dentro da igreja, cara. O perigo é a posição. O meu primeiro cargo dentro do Mevan foi diretor de patrimônio. E o Mevan só tinha 500 cadeiras plásticas, irmão. E eu era diretor disso tudo. Ei, lá para fizemos uma coisa terrível, pegamos um cara lá, o diretor de patrimônio da prefeitura e fomos aprendendo lá. Fomos lá para Navegantes, para identificar o patrimônio da igreja. Fizemos lá 120 cadeiras, um teclado da Cássio, nunca me esqueço. Tudo que era quando eu botava selinho, patrimônio, pedestal, patrimônio, cabo, patrimônio, tudo era patrimônio. O T, meu irmão, o T de botar na parede, patrimônio. E era a posição que eu tinha, uma posição de cuidar do patrimônio. Só que daí começa o processo, né, irmão? Começa o processo. Você é marcado, não tem mais jeito, você é marcado. Começa o processo. Você está diante de uma multidão faminta. Aí eu, na época, eu ficava olhando para a sacolinha, eu só via 5 pães, 2 peixinhos. O que eu fazia? Eu ia comer em casa escondido com a minha família, porque eu achava que aquilo ali era só a minha provisão. Eu não entendia diante de quem que eu estava. Eu era só o funcionário do Luiz e do Lapa. Eu não entendia diante de quem que eu estava. É isso que nós precisamos entender. O que é que você quer ser? Você quer ser um funcionário da igreja? Ou você quer viver o reino de Deus? Praticar a justiça e a equidade. E para praticar a justiça e a equidade, você não precisa fazer muito, não precisa se esforçar não, cara. Cumpre os mandamentos do Senhor, ama Ele acima de todas as coisas e ama o seu próximo como a si mesmo. Aí eu entrei num processo complicado, me amar, porque eu não me amava mais. Eu me amava quando eu era o cara que usava droga, que o prefeito da cidade batia lá na minha casa 1h da manhã, com 1 litro de uísque dentro do carro, para me levar para uma festa para contar piada. E isso era bom, eu era o cara. Ontem mesmo eu fui lá visitar o meu filho, fazia tempo que eu não ia, eu fiquei 2 minutos parado na frente da casa do meu filho, fiz uma reunião. O vizinho já correu de lá, ô Lício, estás aí? E já veio outro, e agora eles vão fazer, dia 16 de janeiro, vão fazer a festa, nós tínhamos uma turma lá, que era a turma da lama e a turma do lodo, você imagina. Eu era diretor da turma da lama. Aí depois virei diretor da turma do lodo, que nós tivemos uma, como é que se diz? Quando abre, um racha, teve um racha, e eu fui para a turma do lodo, porque o lodo era melhor do que na lama. Já que é para ficar, vamos ficar mais aí no lodo. Porque a lama tem diferença, a lama só suja, o lodo ele te suja e te deixa fedido. A lama ela só suja, o lodo é diferente. O lodo, eu digo, já que estou na lama, eu quero ficar fedido também.
E agora e o pessoal falando, só que eu não cheguei lá e disse para eles, não, está amarrado, em nome de Jesus, eu não faço mais isso. Não, cara. Abracei, beijei, eu digo, vamos ver, cara, se não tiver nada para fazer, vamos lá na festa da lama. Vamos lá sim. Pô, eu falei, teve gente que ainda falou, Ulisses não vai. Eu digo, não, cara, se convidar o Ulisses, ele vai sim. O Ulisses é crente diferente. A palavra que eles usaram para me definir é que o Ulisses é um crente diferente. Eu não sei o que é isso, cara, mas é o que falaram. O Ulisses é um crente diferente. Cara, eu quero dizer com tudo isso, querido, com todas essas histórias, com tudo que a gente está falando, é que capacidade nós não vamos ter nunca para fazer nada. Você vai vir numa escola e você vai vir noutra, e você vai vir noutra. Tudo que você vai levar daqui, talvez são pérolas, ferramentas, mas é essa amizade, é esse apoio, é esse destravamento. Mais do que eu falar para você aqui, aquilo que eu sou precisa fazer diferença na sua vida. Mais do que aquilo que eu falo, que eu tomei uma posição na minha vida, eu acredito que só Deus de estar contigo, te dar um abraço, te dar um beijo, você não vai ser mais o mesmo. Tomamos essa posição na nossa vida, de cumprir os mandamentos do Senhor. Vim para o Senhor, ser irmão do Luiz Hermínio, dentro do Mevan, poderia ter me favorecido muito, mas pelo contrário, para nós foi muito complicado. Para nós foi muito complicado. Imagina ter uma casa de recuperação, hoje o Lapa sabe o trabalho que ele está passando, porque agora existe uma lei, e a gente precisa estar na posição que o Mevan está como igreja no município, como instituição, nós não dá mais para ser de conjunto. Nós temos que abortar muitos dos planos que a gente tinha, que era o plano original daquela casa de recuperação. Que era o plano de agir em amor. Mas isso dá para fazer como igreja. A casa de recuperação está lá, existe, nós vamos seguir as leis dela, vai ter lá o número de vaga, vai ter a construção padrão, diante de padrão, vai ter a equipe de trabalho, vai ter tudo formadinho. Mas o nosso coração, lá na porta da igreja, é ainda aquele coração que abraça a todos, que recebe a todos, que vai tentar ajudar a todos. Porque hoje nós podemos pegar isso, que a casa de recuperação hoje, e entrar no lugar de proteção. As pessoas vão bater na nossa porta pedindo ajuda, nós vamos dizer, não posso te ajudar, porque agora nós estamos dentro do padrão da Anvisa, nós só temos 24 vagas. Tudo isso pode ser uma proteção, tudo que você faz, querido. Por isso que os projetos, na hora de você fazer um projeto e botar no papel, tome cuidado com isso. Tome cuidado com o que você bota no papel, porque às vezes esse papel pode ser uma desculpa para a sua vida. Tudo aquelas coisas que você está botando ali, daqui a pouco, quando você estiver diante de uma situação que não bate com aquilo que está no papel, você vai se defender e vai dizer, não, mas aqui está escrito que nós não podemos fazer. A religião fez isso. Hoje ser crente religioso é fácil, cara. Hoje levar os meninos para uma casa de recuperação, como a gente vai em muitos lugares, dizer que eles têm que botar... Quando eu cheguei no SOS, a gente sabe que a gente foi menino também, a gente errou muito. Nós tínhamos lá o jejum. Sábado era dia do jejum coletivo. Que balela, irmão, que era aquilo. Os caras tinham caixa de banana escondido, bolacha escondido, os caras roubavam pão de casa na cozinha. Aí aquilo que era para ser uma bênção, que era para trazer uma bênção para casa, acabava virando uma maldição, porque amaldiçoava os meninos. Eles, do dia de jejum, eles comiam escondido. Mas aí, sabe o que é mais fácil? É mais fácil você declarar um dia de jejum do que você jejuar. Do que você chegar lá e chegar na hora do almoço, não é sentar, porque eles conheciam, cara. No tempo que nós tivemos lá na casa de recuperação, eu nunca comi dentro da cozinha, eu sempre comi na mesa com eles. A primeira coisa que a gente fez quando chegamos lá era juntar nossas mesas lá na casa de recuperação, sempre foi e vai ser até hoje, coletiva. Eu sempre comi com eles na mesa, independente do que tivesse na mesa para comer, eu sempre comi com eles. Então, eles sabiam, não precisava eu dizer, não, hoje eu estou me guardando, estou jejuando. Eles sabiam que quando eu sentava na mesa e não fazia o meu prato, eles sabiam que eu estava o quê? Jejuando. Então, não era só um dia de jejum, agora virou um ensinamento a respeito de jejum. E a mesma coisa a oração, nós temos, até hoje tem os dias de oração lá. Eu cheguei a botar obreiro e disciplina, irmão. Quando nós estávamos lá na casa de recuperação, nós botamos obreiro de disciplina. Porque o obreiro errava também. Eu queria mostrar para os alunos que os obreiros também erram. É isso que você precisa entender, você está sujeito a erro, querido. Vai em 1 Coríntios capítulo 13. É a maior estratégia para praticar a justiça é essa aqui, irmão. A maior estratégia de justiça é essa aqui.
1 Coríntios 13 diz assim, ó, texto que quase ninguém conhece. Muitos conhecem. Mas eu não ia falar isso. Eu pensei, mas eu não ia falar. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Deixa eu dar um exemplo disso. Como eu falei para você, eu fui uma criança muito hiperativa. Eu morei na Rua Domingos José Cabral. Rua Domingos José Cabral é ali perto do McDonald's, quem conhece Itajaí, perto do Ibis. Era uma rua muito boa de morar. Pensa que eu fui criado na rua do Nego Dico, do Nego Buto. Eu fui criado com o Dado, com o Lino, com a Milena, com a Minega, com a Tete, com a Passinha, com a Tantão, com o Vando, com o Lelo. Tudo isso eu fui criado com eles. E eu tinha um timinho de futebol, o Vasquinho, que é Vasquinho até hoje, hein? Meu Deus, o Vasquinho. Eu tinha um timinho, o Vasquinho. E como eu não jogava nada, cara, eu nunca joguei bola, eu era ruim de bola, o que é que eu tinha que ser? O dono do time. Então eu era o dono do time. E nessa de ser dono do time, eu tinha que correr atrás de fazer o jogo de camisa, de conseguir a bola. Então eu era muito ligeiro, irmão, muito esperto. Eu fazia rifa. Pegava um caderninho, enchia dos números e pegava uma champanhe aquela da prateleira da mãe, que a mãe ganhava na venda da dona do seu Érico. O seu Érico, final do ano, dava champanhe com a folhinha, né? E eu pegava aquela champanhe e fazia uma rifa. E saía batendo de porta em porta. Ô, vamos comprar uma rifinha. E na nossa rua só tinha uma casa de crente. Eu vou até falar o nome dela, Dona Yolanda. Eu falo o nome dela, irmão. Dona Yolanda, pensa nos crentes ruins. Aí eu bati na frente da casa da Dona Yolanda. Eu, inocente, eu vou saber que crente não compra rifa? Eu não sabia que crente não compra rifa. E eu estou lá na frente da casa da Dona Yolanda, bati, eu digo, Dona Yolanda, não quer comprar uma rifinha para ajudar o Vasquinho? Sai de reto, Satanás! Eu digo, oh meu Deus do céu. Demônio! Eu digo, oh meu Deus. E a Dona Yolanda era ruim, irmão. Batia nos filhos. Só que eu fiz o Cid. Aconteceu de um ano, o Cid, o filho dela, ele reprovou, ele era mais velho que eu. Ele reprovou 2 anos, eu sei que caiu de nós estudarmos juntos na 5ª série, no Vitor Meirelles. E eu fiquei amigo do Cid. Aí um dia eu vou na igreja com o Cid. Rapaz do céu, quando eu cheguei na porta da igreja, a Dona Yolanda se transformava. Dona Yolanda rodopiava, cheio, rodava e falava e orava em língua, e uma abençoava a outra. Eu digo, meu Deus do céu, olha aí, ó, é outra Dona Yolanda. E depois de muitos anos, quando eu fui ler essa palavra, a primeira coisa que veio na cabeça é a Dona Yolanda, cara. Porque eu posso estar na igreja, eu posso estar orando em língua, eu posso estar falando, mas se eu não tiver o quê? Amor. Nada adianta, irmão. Não adianta de nada. Porque deixa eu te falar uma coisa. Amor não é um sentimento, querido. Eu não oro para ter amor. Eu não venho numa escola, venha para receber amor. Amor, eu não jejuo para... Eu não vou agora, eu vou gerar. Amor eu não gero no meu coração. Amor não é um sentimento, a Bíblia diz em 1 João 4:8, diz assim, ó, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor é uma pessoa, irmão. Deus é amor. Amor é obrigação. A minha obrigação é de amar. Independente, não é porque você merece. E eu não te amo por o que você é, eu te amo por o que eu sou. Eu te amo por o que eu sou filho de Deus. Só que tem pessoa que tem que se esforçar para amar. Tem pessoa, né, José? Tem pessoa que tem que se esforçar para amar. E calhou dele estar aqui hoje. Oh, meu Deus. Amar, cara, o Luiz Hermínio, amar o Lapa, amar a Luciana, amar as pessoas que te fazem bem, amar o Júnior, meu irmão, amar esses meninos bons que caminham, amar o Patrick, o menino que tem fome de amor lá, que me liga, me chama de paizão, me honra, fez agora os 5 anos de ministério, me chamou para ir lá ministrar, para ir lá estar junto, me honrou diante da igreja dele. Amar o Patrick é fácil. Agora vai amar o Paulão, irmão. Vai amar o Paulão. Vai amar o Coelho.
Coelho, mandei essa semana para Jaguariúna. Vai amar o jacarezinho, que eu fui buscar ontem lá em Camboriú. Ficou 10 dias e disse que já está bom. Vai amar ele. Esse você, cara, é difícil, irmão. É difícil, mas você precisa gerar isso no seu coração. É uma posição que você tem que tomar e acabou, irmão. Isso não está ligado a sentimento. Amor não está ligado a sentimento. Amor não é ligado, hoje eu estou bem, hoje eu amo. Hoje eu consegui amar, hoje eu não consegui amar. Eu preciso amar em todo o tempo. Ele vai mais ainda, ele diz, ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tiver amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Não é só dar, irmão. É dar com amor, porque você pode dar mais do que eu, mas eu posso dar melhor do que você. Você pode dar mais do que eu, mas eu posso dar muito melhor do que você. Porque tem pessoas que dão. Tem pessoas que dão porque são soberbos, irmão. Então, tem pessoas que dão porque são orgulhosos. Tem pessoas que dão porque querem aparecer. Então, não é dar. É entregar. Amor você não dá. Amor você entrega. Você não dá amor para uma pessoa. Agora eu vou lá porque eu vou dar amor lá no asilo. Eu vou lá porque eu vou dar amor lá no meu projeto na rua. Não. Eu vou lá levar amor. Porque eu não posso levar aquilo que eu não tenho. Então, eu tenho que ter. Eu tenho que ter, Deus, eu vou levar amor. E as pessoas, a maioria das vezes, elas se perdem nisso. Elas acham que amor tem que estar toda hora expressando. Igual aquela mulher que diz, hoje tu não me disseste que tu me amas ainda. Agora eu lembrei lá do começo dos meus filhos. Sabia. Eu comecei falando do Ricardo, lembra? Que eu reconciliei com ele. É porque eu tenho 3 filhos. Como é bom você entender quem você é. Eu tenho 3 filhos, o Ricardo, a Penélope e a Pietra. O Ricardo é uma bênção, cara. O Ricardo, eu passei muito trabalho com ele porque ele não é filho do meu casamento. Então eu tive que o tempo todo estar cuidando dele diferente, estava preocupado com ele. Eu não podia repreender muito ele quando ele estava comigo. Eu tinha que toda hora estar com ele, cuidando diferente, porque ele acabou sendo um filho diferente dentro da minha casa. Porque eu não estava o tempo todo com ele, então eu acabei relevando muitas coisas dele, não confrontei muito ele. Então era o filho que eu tinha todo um cuidado. A Penélope já foi diferente. A Penélope foi gerada desde a idade que eu me conheço por gente. Porque o meu nome é Ulisses. Como é bom você gerar as coisas no seu coração, cara. Meu nome é Ulisses, e naquela época da escola que eu fui estudar mitologia grega, Penélope era a esposa de Ulisses. Então, quando eu ia ter uma filha mulher, o nome dela ia ser Penélope. Penélope foi gerada quando eu me conheci por gente. Com 8, 9 anos de idade, eu já ia ter uma filha Penélope, que ia ser a minha Penélope, a minha formosura. E a Penélope realmente é uma formosura, cara. Pensa numa filha que é especial demais. Só que tem a Pietra, cara, faca na bota. A Pietra, cara, é faca na bota. A Penélope sempre não é não. Penélope, não. Tá bom. Pietra, não. Mas por que não? Só porque tu não queres? Não, não é porque eu não quero, é porque tu não pode. Mas por que eu não posso? E se você for perguntar para a Pietra, quem é a filha preferida, ela vai dizer que é ela. Mas eu nunca falei isso para ela, irmão. E não é, diante do Espírito de Deus eu falo isso para você. Eu amo os meus filhos igualmente. Só que ela acha que ela é, e ninguém tira isso da cabeça dela. É assim que nós precisamos nos sentir, querido. Porque a Pietra não precisa ficar disputando meu amor com a Penélope. A Pietra não precisa ficar disputando o meu amor com o Ricardo. Porque ela tem a certeza no coração dela que eu amo ela mais do que os dois. E se isso pode ser até ruim para ela daqui a pouco. Mas ela pensa assim, acabou, irmão. O problema nosso é esse. A gente acha que o que a gente faz não vale a pena. A gente acha que sempre o que a gente está fazendo é pouco. Aí a gente está dando comida na rua, a gente para, porque eu não tenho uma casa de recuperação para levar os guris, aí para de fazer o que está fazendo. Não, continua dando a comida, cara.
Se é o que tu tem para dar, é a comida, dá comida. Se não tiver comida, dá um cachorro quente. Se não tiver cachorro quente, dá um abraço. Se não tiver abraço, dá um beijo. Se não tiver beijo, vai lá e senta junto, toca só um violão. Faz como o Fernando fazia lá no sítio. Nós tínhamos o Pipa não tinha mais jeito, o Pipa foi parar para morrer. O Pipa é uma história engraçada, cara. O Pipa é uma história engraçada, preciso contar. Tem um irmão da igreja, um irmão abençoado, e ele é sobrinho do Pipa. O Pipa era tio da esposa dele. E o Pipa estava numa casa de recuperação, só que ele não andava, usava fralda, com câncer, cara, quase morrendo. Aí o Beto chegou um dia para mim, por lá, para dizer, precisava tirar o meu tio de lá, vocês precisavam me ajudar, cara. Mas como é que ele é, Beto? Não, ele é bom, cara, ele faz tudo. E daí nós assim, não, então nós vamos lá ver, Beto, nós vamos lá ver, não foi lá? Nós vamos lá ver ele. Só que aí lá para fazer uma coisa, não fomos ver, nós ficamos enrolando e não fomos ver. Aí o tempo foi passando e nós não fomos ver o Pipa, aí nós íamos lá na casa para ver o que ia acontecer, e no final o Beto pressionando, tá bom, Beto, traz ele. Sem nós ver, não fomos ver. E Deus sabe o que faz, que se nós tivéssemos ido ver, eu não trazia. Deus sabe todas as coisas, irmão. Aí eu estou lá num dia de visita, casa cheia, aquela coisa de você falando do amor de Deus, né? Falar hoje, lança o teu pão sobre as águas, hoje não é bom, irmão? Eu chegar aqui para você dizer assim, irmão, Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas. Para mim é fácil dizer isso hoje. Moro numa casa melhor do que mereço, como melhor do que mereço, vivo melhor do que mereço. Mas há 14 anos atrás, quando eu estava lá dentro do sítio comendo a sopa do seu Edson, quando nós estávamos lá dentro do sítio, que nós só tinha a égua, a Nina, falar, lança teu pão sobre as águas, quando eu tinha uma barraquinha de espetinho na frente da igreja, Deus disse, lança teu pão sobre as águas. Que lança nada, se eu tiver pão agora, eu vou comer. Que vou lançar, se eu tiver pão, eu vou comer. Quero lançar pão, nada. Então, hoje é fácil o Mevan sair pelos 4 cantos desse mundo, dizendo, dá certo, lança teu pão sobre as águas, por tudo que a gente já passou e já viveu. O que eu estava falando mesmo? Do Pipa. Aí estou lá no dia de visita, pregando amor, que nós temos que acolher a todo, para o carro do Beto. O Beto desce. Ô, Luiz, trouxe o tio, o Pipa? Eu digo, é, Beto? Ô, Beto, mas como é que ele é? Não, cara, tu vai vir cá ver. Cheguei lá. Cheguei lá na porta do carro. Ô, tudo bom? Mas foi assim mesmo, que só levantou esse dedinho assim, Eu digo, meu Deus. Digo, como é que o senhor está? Tudo bem? Beto, vamos lá, então vem com nós, senhor. Não, pastor, tem que chamar alguém para carregar ele. Aí ele abre a porta-mala, tira uma cadeira de roda, abre a porta de trás, tira 2 pacotes de fralda. E o Pipa vai lá para dentro, irmão. E sabe o que é que o Fernando fazia toda noite? Pegava o violão só para tocar para o Pipa dormir. De tanta dor, tanto sofrimento que ele tinha, e ele só dormia com o sonzinho do violão, com o Fernando tocando violão para ele. E o Pipa morreu lá. E ele salvo. Ele ria. Uma vez o Fernando dando banho nele, ele defecou na mão do Fernando, irmão. Aí ele olhou para o Fernando e disse, e riu. Se nós tivéssemos que escolher levar o Pipa para dentro, eu não queria. O dia que o Mamu, nós temos um menino que está ali na igreja, irmão. Essa semana, todo mês agora, ele... Interessante, a gente fez a papelada dele, conseguimos todo, depois do processo muito longo no fórum, ele conseguiu ser gente, porque ele não existia. Nem registro ele tinha, irmão, nem certidão de nascimento. Aí, quando o Mamu chegou na casa de recuperação, se a gente pudesse escolher, a gente não queria ter ele lá, irmão. Chegou numa cadeira de roda. A gente cortava o cabelo dele, o piolho corria no braço, dava banho nele, trocava a fralda. Os meninos passavam trabalho, os meninos cuidavam dele, davam banho, diziam, pastor, é difícil, né, pastor? Digo, meu filho, mas vamos ajudar. Hoje o Mamu está lá, vai lá na igreja, ele mora lá na igreja, você vai conhecer ele. Quem conhece o Mamu aqui? Aquele do bracinho, da perninha lá na igreja. Está lá, hoje ele tem uma bicicleta elétrica, irmão, é um trabalho ele com aquela bicicleta elétrica. Hoje ele fez todos os documentos dele, ele estuda. Ele passa lá em casa toda semana para pegar o lanche, que ele estuda na Unival. Eu digo, Mamu, mas o que tu aprendeu? Nada ainda. Ele não aprendeu nada. Mas ele vai para a escola. Ele vai para a escola. O Mamu é crente, o Mamu dizima. Agora ele ficou, primeiro salário dele, 6 meses. Os primeiros 6 meses que ele recebeu, todo mês ele fazia um churrasco, cara.
Eu fui brigar com ele, aí o Luiz chegou e me chamou, não, deixa, cara. Todo mês ele pegava dos R$ 700 dele, ele gastava 350 de churrasco, irmão. Mas ele se sentiu, cara, o Floripa que assava a carne, verdade. Aí o Floripa bota a churrasqueira, ele senta do lado da churrasqueira e fica, dá um pedaço para ele lá. Dá um pedaço para ele lá. Bota um pedaço para ele lá. É o que ele fazia, já valeu a pena pelo Mamu, cara. O Juninho essa semana passada foi lá em casa. E ele, sabe o que ele foi fazer? Ele foi me levar o certificado dele de elétrica, porque ele concluiu um curso de elétrica e ele levou o certificado para me dar. Então dizer, lance teu pão sobre as águas hoje é fácil. Mas quando eu fui lá tirar o Juninho da beira de um rio, todo sujo, fedendo, o urubu perto dele voava numa asa só, na outra se abanava. Eu vim com o carro, com os vidros abertos até em casa. Aí fazer o casamento do Juninho como nós fizemos, com nós todos testemunhas, nós damos a festa, a igreja deu a festa dele, irmão. A igreja deu a festa do Juninho. Demos a lua de mel. O Rubens, tem liberdade de falar dele, eu posso falar dele disso. Está passando até um processo agora, a Márcia está enferma, mas Deus sabe o que faz, cara. A Márcia está enferma, uma enfermidade que vai ser complicada, só que o Rubens é um enfermeiro, cara. Deus preparou o Rubens para cuidar dela. Aí o Rubens era homossexual, irmão. E nós fizemos o casamento dele aqui, mandamos ele para a lua de mel, lá em Gramado. E eu ligando para ele, daí, meu filho? Pastor, pai, aqui é tudo tão bonito. Eu digo, não, meu filho, não é isso que eu quero saber, meu filho. O hotel é bonito, porque é tudo muito... Eu digo, não, tu não está entendendo, meu filho. Aí no outro dia, graças a Deus, ele me ligou. Pai, se eu soubesse que era tão bom, eu tinha casado antes. A propaganda é a alma do negócio, irmão. Então isso, querido, isso você não faz com fé. Porque a Bíblia está dizendo aqui, ainda que eu tivesse fé, maneira tal que transportasse os montes, se eu não tiver amor, tem coisa que você não faz por fé. Tem que ter amor. A fé não alcança. Você acha que eu tenho fé que o coelho vai se recuperar? Eu já internei o coelho 12 vezes. Está aqui o Vanderlei. Vanderlei eu já internei 22, irmão. Mas eu conto. Só que é um filho, ele liga, e toda vez eu jogo ele para cima. Isso aí mesmo, meu filho. Ligou esse dia, montou a moto, mandou uma foto em cima da moto. Bonito. Eu digo, meu Deus do céu. Só que a gente também não deixa de fazer. Querido, nós não temos mais escolha. O problema é que nós não temos escolha. Da última vez que o Fernando chegou para mim, ele perguntou, tu vai me ajudar? Eu digo, vou, não tem escolha. Só que eu vou te ajudar no que tu precisa. Todas as vezes eu ajudei ele no que ele precisa, não no que ele queria. O problema da igreja é esse. Porque o necessitado, nós ajudamos no que ele precisa. O abonado que chega na igreja é no que ele quer. Nós temos que ajudar. O necessitado, querido, praticar justiça não é só tirar mendigo da rua. Necessitado não é só os homens que moram na rua. Tem gente morando em mansão lá na tua cidade que é necessitada, irmão. E você vai precisar praticar justiça com ele também. Isso você só pratica exercendo. Isso não é com palavras. Isso é como São Agostinho falou. Não é com palavras. Prega o evangelho. Se precisar, tu vai abrir a boca. Se precisar. Então tem coisas que fé não faz. Nós precisamos entender isso. Fé hoje de muitos dos meninos que passaram com a gente, até hoje, o Coelho, que eu levantei agora, nós mandamos ele lá para Jaguariúna. Cara, diante de Deus eu não tenho fé. Só que tudo é um processo, e o processo de Deus é lindo. E eu quero falar um pouco disso. Obrigado, Espírito Santo. Como é perigoso você não guardar os mandamentos do Senhor. Vai lá em 1 Samuel, capítulo 13. Eu sou isso mesmo, viu, irmão? Sou de uma palavra só. Talvez você que está aqui já me escutou falar isso e vai escutar de novo. 1 Samuel 13. Mas é o que eu tenho buscado viver todos os dias da minha vida, viu? Primeira Samuel 13 diz assim:
Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. 13:13. 1 Samuel 13:13. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Nós que praticamos justiça social, nós queremos ser meio justiceiros, e é verdade isso, irmão. E às vezes nós pecamos nisso. Nós estamos dentro da igreja, nós não concordamos com o que o pastor está fazendo com o dinheiro da igreja, nós não concordamos do jeito que está sendo feitas as obras sociais da igreja, nós não concordamos. Isso tem um lado bom, mas tem um lado ruim disso. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Só hoje nós não precisamos nos levantar para matar Saul. Deus já rejeitou os Saús, irmão. Nós precisamos nos colocar, uma escola dessa não serve nada mais, nada menos, para nós encontrarmos os Davis, os homens segundo o coração de Deus. Porque é perigoso, a maioria das igrejas que você vê crescendo, a maioria dos projetos que você vê crescendo, o cara está num lugar, ele não está satisfeito com aquele lugar, aí ele abre um outro lugar e ele continua fazendo o que ele fazia naquele outro lugar que ele estava. Então o problema não é a visão, o problema é a vontade dele. E tudo que nós precisamos no dia de hoje não é praticar a nossa vontade. Ou tudo que nós precisamos hoje é cumprir os mandamentos do Senhor. Foi o que Saul não fez. Saul não era um homem ruim, irmão. Se você for comparar a vida de Saul, de pecados de Saul contra os pecados de Davi, cara, Davi perde feio. Só que tem uma coisa, Davi amava a Deus acima de todas as coisas. Deus falava, Davi obedecia. Deus falava, Davi cumpria. Foi o problema que Saul não fez. Então, Deus não levantou Davi quando mandou mandou Samuel na casa de Jessé ungir Davi. Deus levantou Davi quando ele rejeitou Saul. Então, os Saús, Deus já rejeitou. Deus está procurando os Davi, irmão. E Deus é Deus de estratégia, cara. Não vem dizer para mim que não é, porque é. Deus, ele não muda, mas ele se move, irmão. Eu já vi Deus se mover muito na minha vida. Eu já vi Deus se mover na minha vida, irmão. Eu vi isso. Até num acidente de carro eu vi Deus mover na minha vida. Foi sempre assim comigo. Hoje eu ando num carro que eu ganhei, e eu já ganhei outros 3. E o primeiro carro que eu ganhei, bom, foi porque eu sofri um acidente com um ruim. Aí eu até falei, Deus, se eu podia ter uma forma mais fácil de me abençoar com o carro. Estava quase bater, correr o risco de morte. Então, Deus, ele tem os planos dele, irmão. O problema é nosso hoje, não é nem cumprir os planos nosso, é não atrapalhar Deus. A maior dificuldade nossa é atrapalhar Deus e agir em nós, irmão. E eu posso falar isso com autoridade, porque eu atrapalhei Deus de agir na minha vida. Eu, com as minhas forças, durante muito tempo, eu fui Marta. Eu achava que o serviço, e não porque o serviço de Marta é ruim, mas não é o principal. Não era o principal. Aí Davi, Deus Cristo, uma estratégia, porque Deus assim, Jessé vai na casa, no capítulo 16 de 1 Samuel. Agora estou bom de Bíblia. Sei até os capítulos tudo agora. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Lembra de Lucas 15? Você tem que ter o Espírito Santo, ter discernimento. Você tem que saber com quem você está lidando. Tem pessoas que Deus já rejeitou, irmão. Então você tem que agir, você não precisa deixar de fazer por ela, irmão. Você tem que fazer no que ela precisa, não no que ela quer. Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o Belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Quem é que enviou Samuel?
Deus enviou. Sabe que Samuel diz assim, Deus, peraí, mas se o Saul souber que eu estou indo lá, ele vai me pegar. Aí Deus não faz uma estratégia ou não faz? Deus mentiu? Deus não mentiu. Deus fez com que Samuel mentisse? Não, mas ele criou uma estratégia para Samuel ou não criou? Ele disse, não, Samuel, por isso que existe as leis da Anvisa, existe, mas dá para criar estratégias que possam, não por a lei da Anvisa, mas que a gente não precisa estar debaixo dela. Aí Deus diz o que para Samuel? Pega um novilho aí dos teu pai e diz que tu vai sacrificar. Pronto, Deus dá um jeito, irmão. Então não se preocupe da forma que você fazer. Se estiver fazendo a vontade de Deus, se você está fazendo o que Deus enviou você para fazer, Ele vai te dar a condição e vai te guardar em todo o tempo. As pessoas deixam de fazer, às vezes, as coisas por falta de recurso. Deixa eu te dizer uma coisa. O recurso do que o que você quer fazer não está na mão de Deus, irmão. O recurso daquilo que você quer fazer está no propósito. Porque tudo está na mão de Deus. Se tiver propósito, o recurso vem. Aí Samuel chega na casa de Jessé, vê o primeiro filho de Jessé. Versículo 4 diz assim, fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém, então, os anciões da cidade saíram ao seu encontro. Tá? Versículo 6. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel aqui não estava como é que diz? Com o identificador dele muito ajustado. O problema é esse, nós temos que estar com o nosso identificador ajustado, irmão. Deus às vezes manda a gente fazer uma coisa, a gente chega lá e quer fazer com o olho humano. Samuel chega na casa de Jessé, primeiro filho que ele vê, um cara forte, bonito, robusto. A aparência dele devia ser parecida com a aparência de Saul, ele devia ter a aparência de um homem que pudesse ser um rei, porque é isso que a gente acha, a gente vê com aparência humana, Deus não vem em aparência humana. Aí Deus já vai virar o azeite, peraí, não é esse aí. E você sabe a história, foi passando um filho, foi passando outro filho, aí ele diz assim, tem mais algum? Ele disse, não, tem um que está trabalhando. Ele estava fazendo o quê? Cuidando das ovelhas, pastoreando. E a gente acha às vezes que cuidar de gente não é bom. Cuidar de ovelha não é bom. Aí, não, então ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. Aí Davi chega. Querido, eu preciso pensar nisso. Hoje, eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós. E ficou muito mais fácil para nós, irmão. Nós não temos mais desculpa. Que a Bíblia de Jesus, antes de voltar aos céus, ele disse o quê? Eu vou lhe deixar um ajudador. Nós temos um ajudador, cara. Nós temos um SAMU dentro de nós 24 horas por dia. Nós temos uma emergência 24 horas por dia dentro de nós, o Espírito Santo. Então, nós não podemos mais dar desculpa, nós temos o Espírito Santo. Davi não tinha. Porque a Bíblia diz que na época de Davi, o Espírito Santo ele não vinha dentro das pessoas, ele vinha só sobre 3 pessoas. Ele vinha sobre o rei, sobre o sacerdote e sobre o profeta. O Espírito Santo, nós soubemos que quando Deus rejeitou Saul, o Espírito Santo de Deus já tinha se afastado de Saul. Davi, quando recebe a unção de rei, automaticamente ele já recebe o Espírito Santo sobre ele. Então ele já sabia que ele era rei, porque ele era conhecedor das leis, ele era estudador, ele era do povo de Israel, ele sabia, ele estudava as leis. Ele conhecia, ele cumpriu. Então ele já sabia que era rei, só que agora ele vai para uma fase importante da vida dele, ele vai para um processo. Nós precisamos passar no processo, irmão. Eu entendo isso hoje. Eu sempre achei que o SOS Vida Jovem era o meu chamado e era muito confortável para mim em todos os lugares ir, ser reconhecido como coordenador do SOS, e durante muito tempo eu já não era mais e só tinha o nome. Eu sou homem suficiente para reconhecer isso. Durante muito tempo eu já não era mais de ofício. Eu era só de cargo. E Deus não dá cargo para ninguém, Deus dá ofício. Então, para mim, estava muito confortável ser o pastor do SOS, o coordenador do SOS.
É igual o cara que faz 2, 3 músicas e estoura e vive o resto da vida em cima daquelas 3 músicas. Ele é o crente que canta aquelas 3 músicas, todo lugar que ele vai, ele arrebenta, porque ele canta aquelas 3 músicas, e ele é reconhecido pelas 3 músicas, e ele gravou um CD por causa daquelas 3 músicas, e ele vive a vida dele. Era igual eu com o SOS. Se tirar essas 3 músicas dele, o que é que ele tinha mais para oferecer para Deus? E foi o que Deus me falou: se eu tirar o SOS de ti, o que é que tu tem mais para me oferecer? E eu não tinha nada mesmo, irmão. E realmente eu vi que eu não tinha nada. Eu me defendia na casa de operação, porque eu sei dar um banho em 5 minutos num cara, irmão. Eu dou um banho, e que banho que eu dou? Eu com uma Scott Bright, com o lado verde na mão, eu faço sucesso. Sei cortar unha, sei cortar cabelo, sei cozinhar, sei fazer pão, sei fazer bolo, sei passar roupa, sei lavar roupa. Eu era um bom pastor de casa de recuperação. Chorava com o que chorava, ria com os que riam. Eu era o bom. E Deus arranca isso de mim. Só que eu entendi que o SOS não foi o meu chamado. O SOS foi o processo de Deus para a minha vida. Assim como Davi precisou passar. Aí Davi faz o seguinte: ele mata o gigante e continua vivendo a vida normal dele. E mais uma vez Deus entra. Querido, você recebeu uma palavra, você recebeu uma unção. Não se preocupe em sair igual um louco agora querendo fazer tudo. Continue fazendo o que você está fazendo. Deus vai preparar o teu caminho, cara. Deus vai preparar a condição de você ser reconhecido. Aí o que é que Deus faz? O povo os filisteus se levantam em guerra contra Israel, você lembra? Aí está lá, todos os dias, um exército num monte, outro exército num monte, no vale. Todo dia ia um gigante lá e afrontava o povo de Israel, não era assim? Aí Deus fez um esqueminha. Desculpa pela palavra pejorativa e não entenda isso como uma heresia. Mas para mim, no meu coração, eu penso assim: Deus fez um esqueminha. Deus disse assim, Jessé chama o Davi e diz assim: Davi, vai lá levar uma comida para os teus irmãos e vai lá ver como é que está essa guerra, meu filho. Vai lá ver, eu estou aqui curioso. E às vezes, oh meu Deus, obrigado. E às vezes a gente acha que tem que parar de levar uma comidinha na rua. Leva a comidinha, vai lá ver como é que está a guerra, irmão. Vai para a rua, enche a sacola de comida e vai para a rua, ver como é que está a guerra. Aí bem na hora que Davi chega no meio do arraial dos israelitas, o gigante, Deus faz mais isso, o gigante se levanta bem na hora. A gente acha assim: meu Deus, o que é que isso se levantou contra a minha vida agora? Bem agora que estava tudo bom, foi se levantar isso, meu Deus. É Deus te treinando, meu irmão, é na hora certa, é no tempo dele. Aí o Golias se levanta afrontando todo o exército de Israel. Golias se levanta afrontando todo o exército. Aí o Davi, menino, cara, mas ousado, e ele já sabia, ele já tinha unção, irmão. Você já tem a unção, querido. Não importa o tamanho do gigante que está se levantando diante de você. Você é rei, porque Jesus é Senhor da tua vida, irmão. Então você é Senhor, você tem que entender, porque Jesus ele é Senhor dos senhores, cara. Você é importante. Olha para o teu irmão e diz assim: você é importante, cara. Você é importante. Mas você não é tudo. Mas não se acha muito também, não. Mas não se acha muito também, não. Aí o gigante se levanta, Davi olha e diz: quem é esse incircunciso que se levanta contra o povo, contra o rei, o exército do Deus vivo? Ele não olhou para a circunstância. Não olhe para a circunstância. Como diz nosso amigo Judson: as circunstâncias me dizem que esse é o meu fim. Quantas vezes eu pensei que era o meu fim, irmão? Quantas vezes? Porque eu fiquei olhando para a circunstância. Circunstância de fora, nenhuma. Circunstância de fora nenhuma. Eu declarei isso diante do Espírito de Deus. Vai mudar essa condição que eu tenho dentro do meu coração hoje. Hoje eu entendo, irmão. Aí Davi, mais metido ainda, ele diz assim: o que é que vai ganhar o cara que matar esse gigante aí? Sempre tem um prêmio, irmão. A gente não faz por isso, mas tem, cara. O bom é que tem. Imagina onde é que eu vou botar o diploma do Juninho lá em casa. Vai lá em casa. Eu tenho um aparador lá, está a foto dos meninos. Que a gente já fez o casamento. Quantas alegrias nós já tivemos de fazer os casamentos dos meninos. É arriscado? Claro que é. É arriscado, pastor? Claro que é. Imagina, teve uma época que morava 5 dentro da minha casa.
E as minhas meninas eram meninas, rapaz. Eu tinha uma menina de 12 anos, 13 anos, a outra com 6. Era arriscado? Claro que era. Mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Aí Davi pergunta assim, tá aí, vai ganhar o quê? Cara, vai casar com a filha do rei. Meu irmão, você vai se tornar príncipe, cara. Você vai se tornar príncipe. E Davi, interessante, cara, eu fui meio que bolado com Deus. Eu digo assim, mas Davi já sabia que ele era rei, ele já tinha sido ungido rei. O que ele está querendo ser príncipe? Se ele já era rei. Mas vamos deixar para outra hora. Eu não quero estar nisso agora. E o seguinte, a família dele nunca mais vai pagar imposto. Família, nunca. Daí você fez igual, como diz o Luiz Emílio, igual o Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Sou eu. Agora, meu irmão, a Bíblia diz que os próprios irmãos de Davi disseram, o que está fazendo aqui, Guide? Deixasse aquelas poucas ovelhas do pai lá e trazer para o quê? Vai pagar, rapaz, volta para o teu trabalho. Porque às vezes é os grandes que querem fazer isso com a gente. Aí vem ter os irmãozão, aqueles que se acham os poderosos, que eles se acham que é eles que podem, eles dizem assim, agora isso aí, esse negócio de dar comida na rua serve para alguma coisa? Vai lá, vai-te embora daqui. Agora, imagina o quanto Davi incomodou, o quanto ele perturbou o exército todo, o quanto ele ficou lá perto, que levaram ele na frente de Saul, irmão. Disseram, meu Deus, leva esse guri lá, senão ele não vai sossegar, leva ele lá na frente do rei, leva, pelo amor de Deus. Aí levaram ele na frente de Saul. Eu imagino Saul amedrontado, Saul preocupado, Saul envergonhado, porque imagina o grande rei Saul agora está sendo afrontado por um homem só. A Bíblia diz que Saul era um homem forte, um homem de guerra, ele se sobressaía sobre os outros homens, ele era alto, forte, de guerra, e agora ele está amedrontado, ele está com medo de um homem, de um gigante. Aí aparece um guri, um fedelho na frente dele. Por isso que às vezes a religião não nos suporta, irmão. Como é que os caras que se acham os bambambam, que estão aí 100 anos de evangelho, acreditam que um doido lá de fome, de amor, lá em Guaramirim vai fazer alguma coisa? Isso aí é, quando o Luiz Hermínio surgiu, diziam isso. Isso aí é um ex, isso aí é fogo de palha. Como é que eles vão acreditar que um seco daquele, que morava em cima do sapato e debaixo do céu, não tinha nada, vai fazer alguma coisa? O que é que esse cara vai fazer, irmão? Às vezes os grandes pensam isso da gente. Só que ele chegou na frente de Saul. Agora, cara, ele deve ter perturbado Saul também, irmão. Olha com o olho humano, irmão. Em algum momento você acredita que Saul acreditou que Davi pudesse matar Golias? De jeito nenhum. Então, e por que ele permitiu que Davi fosse? Não tem outra opção e não. Então vai lá, vai, se acaba de uma vez e te mata lá. É verdade ou não é? Se você pensar, é verdade. Então, querido, por isso que eu estou falando, essa posição que você tomou de fazer justiça social, talvez lá dentro da sua comunidade você não vai ser bem aceito. Talvez eles vão até deixar você ir, mas achando que vai, se mata lá, quebra a cara, e depois nós ajudamos. Depois nós só juntamos o cadáver e enterramos. Você tem que ter convicção de quem você é, e do que você quer, e do que você está fazendo. E diante de quem que você está, quem você serve. Você está servindo homens ou você está servindo Deus? Você está fazendo as suas vontades ou você está fazendo a vontade de Deus? Aí Davi fala, aí só que tem uma coisa. Cara. Aí Saul, ele era tão orgulhoso que ele pensou, então já que tu vai, então pelo menos vai com a minha roupa. Para dizer que eu participei de alguma forma. A gente chega na frente da igreja, nem aquele vai dizer, então tá bom, então pega isso aqui, vai lá. Então vai com a minha roupa pelo menos. Pode, usa o nosso nome lá, pode lá botar o nome da nossa igreja, então, vai lá, usa a nossa roupa. Só que, imagina, cara, imagina como é que esqueci o nome do Vanderlei, imagina eu com a roupa do Vanderlei, ou vamos falar de diferente, quem é que conhece o Jeová ali da igreja? O Jeová, o cearense, imagina o Costelinha, o Guilherme com a roupa do Jeová, Davi, porque aí se às vezes que eles querem botar uma roupa na gente, irmão. A religião ela só quer botar uma roupa na gente, pode até ir, mas vai com a nossa roupa. Vai do nosso jeito, vai vestido com a caráter, do meu jeito.
Aí quando eu falo de roupa, eu lembro de Mateus 22. Mateus 22 fala que o nosso Jesus, ele falando em parábolas, ele diz assim, ó: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou as bodas do filho. E a Bíblia, você sabe a história, e os convidados não quiseram vir. Mas ele disse: mas então vai nas ruas, nos valados, traz quem vocês acharem, porque o banquete está... Querido, tenha uma certeza no seu coração, o banquete está pronto. Sempre esteve, sempre vai estar. Aí a Bíblia diz que eles foram e trouxeram, e a um determinado tempo da festa, o que é que o rei faz? O rei vai andar no meio do povo, e ele vê um que está sem vestes de núpcias, não é assim? E ele diz assim, ó, ele fala: ô seu vagabundo, você é vergonha, por que está sem essa roupa? Não. Ele diz assim: amigo, por que tu estás sem veste de núpcias, amigo? E a Bíblia diz que aquele moço se calou, e porque ele se calou, ele não foi tirado da festa porque ele estava sem veste de núpcias, ele foi tirado da festa porque ele se calou. Aí eu fui questionar Deus, eu digo: Deus, tem um negócio meio estranho aqui, Senhor, porque assim, ó, o Senhor mandou buscar os caras nas ruas, nos valados, o Senhor mandou buscar os pobres, os necessitados, aí agora o Senhor existe roupa de núpcias para ele? Aí Deus me fez levar a estudar um pouquinho. Consegui. E a Bíblia diz que a Bíblia fala de duas vestes de núpcias. Fala da veste de núpcias que a noiva usa com o noivo na sua primeira noite. Oh, aleluia. E fala da veste de núpcias que o rei, quando dava a festa, ele dava a roupa dos convidados. O problema é que nós até damos a roupa do convidado. Só que nós vamos comprar no saldão. Porque nós temos pouco recurso, nós temos que comprar no saldão. Aí nós compramos só PM, G e GG. Aí botamos uma pilha de roupa lá na porta, dizemos assim: ó, vai lá, pega uma e entra, pelo amor de Deus, mas não entra sem roupa, tem que botar a roupa. E aí entra, sabe o que é que entra nessa posição aqui? Pode até fazer a roupa, mas entra no individualismo, entra no pessoal. Eu tenho que te conhecer, irmão, eu tenho que saber o... Ei, lá em casa, escuta. Pergunta para minha esposa quem é que compra a roupa delas. Pergunta se algum dia eu errei no tamanho da roupa da minha esposa, das minhas filhas. Eu não erro, irmão. Eu pego uma roupa, às vezes o calçado é 36, mas quem já foi comprar calçado aqui sabe. Você sabe que tem o 36 pequeno. E a Pietra é a calça 36, mas eu sei que se eu pegar um sapato na mão e eu ver que o 36, eu digo: esse 36 aqui não vai servir nela. Por quê? Porque eu conheço o pezinho da minha filha. Eu conheço cada centímetro do corpo dela, eu conheço ela porque eu convivo com ela e eu me preocupo com ela e eu tenho relacionamento com ela, com a minha esposa, com os meus filhos, os meninos lá da Casa de Recuperação, irmão. Imagina nós chegando, quantas vezes, Vanderlei? Nós chegávamos para comprar roupa, e comprar roupa com o Vanderlei, pegar uma camisa e dizer assim: ó, pode botar, mas vai servir. Eu digo: pode ir lá, vai lá, prova que é o teu tamanho, eu sei que é o teu tamanho. Por quê? Porque eu conheço. Eu sei o teu tamanho, eu te conheço. O problema hoje não é fazer a roupa, é fazer a roupa no tamanho certo, é se envolver, é dizer assim: cara, eu te conheço, tu vai vestir a tua roupa no tamanho certo, tu vai te sentir à vontade aqui, porque tu vai estar com uma roupa sob medida. Aí, mas Davi não conseguiu ir com a roupa de Saul. Davi não conseguiu, irmão. Você está recebendo essa palavra nessa manhã, querido? Está cansativo, você está com sono? Não. Pelo amor de Deus, me ajuda, irmão. Aí Davi vai, escuta, Davi, como dizia minha avó, o que ele fez? Ele foi com as suas armas, e ele passou no ribeiro, e pegou quantas pedras? 5, como dizia minha avó, Davi era um homem precavido. Ele só ia precisar de uma pedra, mas ele lembrou o seguinte: Golias tinha mais 4 irmãos. Tudo que você for fazer, vai preparado, querido, para não passar vergonha. Faça preparado. Qual o homem que for construir uma casa não conta os tijolos? Por isso que tem muita gente fazendo as coisas achando que está fazendo para Deus e não dá certo, porque não está fazendo conta, não está se preparando, não está se aprecavendo. Davi foi aprecavido, ele levou as 5 pedras e ele disse: é o seguinte, se eu vou matar e se os outros viram, eu acabo com os outros também. Estou preparado para a família toda. Aí você, cara, eu imagino assim, ó, como diz agora, eu vou falar uma palavra a la Jackson: conjectura aqui comigo. Conjectura aqui comigo, irmão. Imagina a hora que Davi
veio para cima. A Bíblia diz que ele era de boa aparência. Ele era um ruivinho, os olhos, claro, ele não devia ter, porque naquela região não existia. Mas um ruivinho bonito, ele era um menino bonito. Vem com uma fundinha na mão, para cima de um gigante, cara. Ele pegou o gigante com as caças na mão, como dizia minha avó. Nunca que Golias pudesse imaginar que ele ia ser derrotado por aquele menino. Então, querido, escuta aqui uma coisa. Não dá bola para o gigante, cara. E sabe o que Davi fez? Ele lançou a pedra. Quem é a pedra angular do nosso evangelho hoje? Nós só temos é que lançar a pedra, não precisa ficar inventando coisa, irmão. É só falar dele. Fala dele que ele vem. Lança ele. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Eu tenho ele. A única certeza que eu tenho, cara, a minha esposa é minha esposa, sou casado com ela de papel passado. Aleluia. Mas o carro que eu tenho não é meu, a casa que eu moro não é minha. A única certeza que eu tenho mesmo é que eu sou dele e ele é meu. E eu lanço ele, eu não preciso criar estratégia. Não cria estratégia, lança ele. Lança a pedra, irmão. Só que acontece uma coisa, o gigante cai. E ele vai cair, irmão. Todas as vezes que você lançar a pedra, o gigante vai cair. Só que tem uma coisa, você tem que fazer a sua parte. A pedra derruba o gigante, agora quem tem que arrancar a cabeça é você. Jesus, ele derruba o gigante, irmão. Tudo que se levantar diante de ti, Jesus vai derrubar. No nome dele, tem poder. Se você lançar Jesus, o gigante vai cair. Só que agora quem tem que arrancar a cabeça, você tem que fazer a sua parte. E sabe por que a maioria de nós erramos? Porque nós lançamos a pedra e derrubamos o gigante. E vamos cuidar da nossa vidinha. Meu irmão, e um gigante que levou uma pedrada, se ele se levantar, meu irmão. Por isso que às vezes a gente fala, meu Deus, eu pensei que eu já tinha vencido isso, e agora isso se levantou pior na minha vida. É porque você não arrancou a cabeça, cara. Meu Deus, eu já pensei que eu tinha vencido. E assim, sabe, cara, todos os anos que nós ministramos, durante 9 anos, irmão, eu ministrei um culto no domingo à tarde, lá em Luiz Alves, um domingo sim, um domingo não. Em 9 anos eu faltei um domingo. Eu nunca fiz, a minha esposa é testemunha, eu nunca fiz um apelo para aqueles meninos. De todos os anos que eu preguei no SOS, eu nunca fiz um apelo, quem quer aceitar Jesus? Eu nunca cheguei lá que os meninos diziam que você... Só que eu pregava Jesus com a minha vida, eu lançava pedra e eu pregava, porque eu tinha medo, eu digo, eu vou pregar Jesus para esses meninos, eles vão se... E eles não vão se firmar. E eu sei que cada vez que eles caírem, vai ter mais 7 demônios perturbando a vida deles. Por isso que eu tinha um cuidado de lidar no pessoal, de tratar eles. Aí agora Davi faz o seguinte, Davi lança a pedra, derruba o gigante. Agora ele faz uma coisa importante, ele pega a arma do próprio gigante. Se for para matar o gigante, pode ter luz colorida na igreja, irmão. Pode ter. Oi, galera, pode crer, irmão. Aí é nosso. Pode ter, pode ter. Se for para arrancar a cabeça do gigante, você pode usar as armas do mundo, irmão. Sabe onde é que eu estou agora? Dá licença aí, agora eu sou palestrante do fórum, irmão. Agora eu dou palestra no fórum. Se vocês soubessem quem eu sou e não deixavam nem eu entrar lá. Se vocês soubessem quem eu sou. Confesso para você que cada vez que eles pedem meu documento lá para fazer a fichinha para entrar, me dá um medo. Eu digo, oh, meu Deus. E agora eu dou palestra no fórum. Ah, mas tu foste, mas tu fala de Jesus. Prego a palavra, mas eu vou lá dar palestra. É a arma do mundo que eu tenho hoje para arrancar a cabeça de um gigante, que é a drogadição, irmão. E está dando certo. Essa semana mesmo eu estava lá na igreja, até eu peguei para Esther, os meninos estão batendo lá na igreja, me procurando, e o juiz agora quer me conhecer. Porque nunca existiu isso, em 2 anos que eles têm esse projeto, nunca que eles procuraram depois para se tratar, e agora os meninos estão procurando a gente vai lá, libera a palavra, lança a pedra. E agora só que lançar a pedra, ir lá no fórum e lançar a pedra é fácil. Agora eles estão vindo e agora tem que arrancar a cabeça do gigante. Dá mais trabalho, irmão. Agora Davi volta. Cara, que me chama mais atenção. Davi passou em todos os processos, irmão.
Davi passou em todos os processos. E agora eu vou entrar na mensagem do Júnior. Me desculpa aí, Júnior. Isso aqui eu peguei de ti, meu irmão. Desculpa não, foi muito bom para a minha vida. 2 Samuel, capítulo 5. Aleluia. 2 Samuel 5 diz assim: então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos, e também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel, e também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre toda Israel. Está vendo o processo, cara? Desde que Deus separou ele, agora até o povo reconhecer, existe um processo, cara. Não se preocupe em ter reconhecimento do povo, se preocupe em fazer a vontade de Deus, irmão. O povo vai ter que se dobrar. Se você estiver fazendo a vontade de Deus, o povo vai se dobrar. O povo não teve jeito. Saul morreu, Jonatas morreu, Davi já reinava sobre Judá, 7 anos, né, Júnior? Já reinava 7 anos sobre Judá, e agora ele é reconhecido rei. Chegou o tempo, o triunfo. E sabe o que é que me impressiona em Davi? Que agora era a hora dele mostrar quem realmente, a sua essência. Davi agora mostrou a essência. No capítulo 6 de 2 Samuel, a Bíblia diz assim, ó: e tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balaade de Judá para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Davi agora fala assim: agora chegou a hora. Agora eu estou reconhecido, mas acima de mim existe um. Davi agora poderia fazer o que Saul fez, cara. Saul amava o trono, Davi amava Deus. Tudo que você for fazer, querido, a hora que chegar o reconhecimento, não faça nada sem a presença dele. E Davi toma uma posição. Davi vai buscar a presença de Deus, a arca. Só que a intenção é boa. Muitas vezes a intenção é boa, não é? Mas a minha avó também já dizia um ditado, que de boa intenção, o inferno está cheio. Não basta só ter boa intenção. A intenção de Davi era boa, só que ele fez com a intenção boa, da forma errada. Ele pegou um carro novo, puxado por bois, e botou a arca em cima. Como aprendi com o Júnior, que carro novo fala de resultados rápidos. Bois fala de força do homem. A maioria das vezes nós queremos fazer as coisas resultado rápido na força do homem. E não dá certo, irmão. Aí sabe o que acontece? Os bois tropeçam, Uzá toca na arca e é, fulminado. Aí você pode dizer: miserável de Uzá, ele foi fulminado por causa da irreverência. Se irreverência matasse, como eu aprendi com o apóstolo Luiz Hermínio, se reverência matasse, os nossos cultos terminariam em velório. Que não existe lugar de mais irreverência do que na igreja. Se irreverência matasse, os nossos cultos terminariam em velório. Aí agora Davi tem um problema muito sério, irmão. Ele poderia continuar agradando o povo. Vamos seguindo com a presença. Esse miserável aí morreu. E tem gente fazendo isso, achando que está conduzindo a presença. E os Uzás estão morrendo pelo caminho. E eles não estão nem aí, irmão. Aí sabe o que Davi acontece agora? Ô, Patrick, pensa, cara. Davi, o homem escolhido para ser o rei, o povo reconhece, ungido por Deus e reconhecido pelo povo. Agora ele volta para casa, para Jerusalém, sem a presença e com o defunto na bagagem. Ah, cara, muitos desistiriam, irmão. Muitos desistiriam.
como tem acontecido. Tudo que o diabo... Cara, se tem uma coisa que o diabo é persistência. O diabo é destruidor de sonhos. O diabo é persistente, irmão. Ele não vai desistir nunca. Então, para nós não dá... Cara, deixa eu te falar uma coisa, talvez você não saiba. Deixa eu falar aqui. Você nunca mais na sua vida vai parar de sofrer. Nunca mais, cara. Talvez você vai ter a sua vida resolvida, como a minha está mais ou menos, cara. A minha vida é boa. Eu tenho uma vida boa, cara. As pessoas levam a nós no lugar. Paga a passagem de avião. As pessoas querem dar tudo de bom para nós comer, irmão. Eu engordei 9 quilos em 6 meses agora que eu estou viajando. Pensa. Vida boa. Só que agora não sofro mais só os meus sofrimentos. Agora eu sofro os sofrimentos do meu Jesus, cara. Agora eu sofro os sofrimentos dos meus irmãos. Aí Davi volta. E agora ele tem que tomar uma atitude. Davi volta e ele tem que tomar uma atitude. Como é que eu vou? Como é que eu vou? Não é como é que eu vou fazer o projeto da cozinha social. Não é como é que eu vou fazer a creche. Não é como é que eu vou fazer a casa de recuperação. É como é que eu vou atrair a presença. Como é que eu vou atrair a presença? A presença de Deus, deixa eu te falar, cara. Aí Davi chama os anciões. Aí os anciões disseram assim, Davi, na época de Moisés, cara, quem carregava a presença eram os sacerdotes. Quem carregava a arca. E eles carregavam onde? Para nós fechar, já vamos fechar antes do tempo. Sabe como é que se atrai a presença? Quer carregar? Onde é que... Oh, meu Deus! Eita! Um Deus que escolheu não morar em templo feito por mão humana. Onde é que ele escolheu morar? Onde é que Deus escolheu botar a presença dele hoje? Onde é que mora a presença de Deus hoje? E onde é que eu tenho que carregar a presença de Deus? Não tem como eu carregar a presença sem me envolver com pessoas, irmão. Não tem como eu carregar a presença se eu não estiver carregando pessoas. Quer carregar a presença? Carregue pessoas. Eu encerro aqui em nome de Jesus. Obrigado, queridos. Que Deus abençoe.